Defenda o seu direito. Já começou aí a fase das rematrículas nas escolas particulares também. E uma pesquisa feita pelo Procon Goiás mostra que as mensalidades escolares para o ano letivo de 2025 chegam a ter uma variação aí de 162% entre uma escola e outra. Ao vivo, aqui comigo, o Antônio Carlos, ele que é coordenador do Procon Goiás, coordenador da Escola Estadual de Defesa do Consumidor do Procon Goiás, para falar para a gente a respeito desse assunto, que é um assunto muito delicado, porque se trata de educação, se trata de um item essencial e que muitas vezes os pais não querem ficar mudando os filhos de escola. Então vamos conversar mais sobre isso. Bom dia, seja muito bem-vindo, Antônio Carlos. Bom dia, Danusa. Bom dia a todos os telespectadores. É muito bom estar de volta aqui, retornando ao programa, ao jornal, trazer informações e esclarecimento aí de credibilidade a todos os consumidores. Existe um teto que a escola pode aumentar, um valor pré-definido? A escola pode aumentar o valor que ela quiser de um ano para o outro? Olha, o que existe assim, não pode haver um tabelamento de preço, vamos dizer assim, uma combinação de preço, né, alinhamento de preço, aonde pode ser constituída aí como uma prática abusiva. Existe a livre concorrência, né, o livre mercado, né, a liberdade econômica, que nesse caso os fornecedores eles podem exercer sem dúvida alguma, sem lesar, sem trazer nenhum prejuízo ou dano aos consumidores. Essa pesquisa, inclusive, que foi feita pela nossa gerência de pesquisa e de cálculo do Procon do Estado de Goiás, é para esses fins, é para constatar se de fato há essa concorrência, vamos dizer assim, perfeita, né, leal entre os próprios fornecedores. E como que foi feita essa pesquisa? Exatamente, foi feito por regiões, né? Foi definida de 5 grandes regiões da Grande Goiânia, né? Região metropolitana, onde foram pesquisados 44, né? Estabelecimentos, nesse caso, de ensino, e assim, das 17 séries, né? Que existe desde da educação infantil maternal até o terceiro ano do segundo grau, no caso, ensino médio. Então, a variação de preço, ela não só pode, como ela tem que acontecer, né, entre uma escola e outra. Sem dúvida alguma. Você observe que naquela primeira, que é do ensino infantil maternal, que houve o maior percentual da ordem de 162,5% de elevação de preço de um fornecedor para outro, né, de uma escola para outra, foi do menor valor de R$ 760 e o maior valor de R$ 1.995. Quer dizer, é expressivo esse tipo de diferença de preço, né? Observe, de 760 para 1.995, de fato, é algo que chama muita atenção. Por isso que o Procon, ele orienta muitos consumidores nesse período, né, os pais e os responsáveis, a estarem fazendo a sua consulta, a sua pesquisa. Aí a pesquisa, ela é publicada em nosso site oficial, nossos canais oficiais do Procon do Estado de Goiás, que é o nosso site, que é o goiás.go.gov/Procon, onde o consumidor pode ir lá ter o acesso das nossas planilhas e relatórios, além também do Instagram, que é o @ProconGoiás, tudo junto, que pode nos seguir também lá é publicado. Antônio Carlos, a gente sabe, se tratando de escola, existem escolas que ficam em bairros mais nobres, escolas em bairros mais distantes, enfim, que existe essa diferença de mensalidade mesmo. Mas existem alguns itens que têm que ser avaliados como básicos, né? O que os pais têm que saber? Não, fala assim, mas a escola do meu filho é mais barata, que é uma escola mais simplesinha mesmo. Mas tem que ter um básico ali, existe isso? Olha, excelente pergunta, aproveitando o espaço de grande utilidade pública, né, da audiência qualificada do jornal Brasil Central, de que de fato existe sim. Não é só primar pelo preço, né, Danusa, o valor da mensalidade em si, mas também da qualidade da prestação de serviço. Uma vez contratado, ali realizando o contrato, né, de adesão ali junto àquela empresa, aquele estabelecimento de ensino, é importante observar tudo isso, o quadro docente, né, a qualidade do ensino, o material que é utilizado, o material didático, pedagógico, que é o básico, né, aquilo que é previsto para que realmente haja uma prestação de serviço de ensino educacional adequada para o aluno, né, aquele que realmente vai estar lá assistindo às aulas. Então, existe o básico, mas é claro que determinadas regiões, como foi feito, por isso que foi setorizado, vamos dizer assim, né, houve essa fragmentação de áreas, né? Segmentação de áreas aqui em Goiânia, né? Porque às vezes, né, um bairro mais periférico é um valor, às vezes é um bairro que seja mais, digamos, de centro, né? Ali mais elitizado, pode ser que o valor seja um pouco mais elevado. Mas a qualidade tem que estar muito clara. E também tudo que o consumidor for pagar tem que estar claro e previsto no contrato, Danusa. O material, a forma, o material didático, né? A questão da qualificação dos professores tem que estar muito claro o que vai ser utilizado. Porque se também não tiver claro
claro para o consumidor, pode ser que ele esteja pagando por algo que não haverá a devida e qualificada prestação de serviço da melhor forma. Por isso é importante ler esse contrato, né? Às vezes os pais chegam lá para assinar, às vezes é um documento grande, assina lá sem nem ler, leva para casa, leia, volte, questione e depois assine, né? Sem dúvida alguma, Danusa, acho que o maior dos problemas que ocorre, vamos dizer assim, essa deficiência, é da leitura. Por isso que nós orientamos aqui de pronto, o Procon do Estado de Goiás orienta que os consumidores leiam de fato, faça uma análise bem minuciosa, né? bem prudente, cautelosa, antes de assinar. Se tiver dúvida, procure um especialista, né, que entenda, né, sobre a despeito de contratos, ou mesmo o Procon do Estado de Goiás. Nós estamos prontos, nós prestamos esse serviço também de orientação, de tirar dúvidas, de consultoria, tanto para os consumidores, também para os fornecedores. Se o fornecedor, o empresário, empresária, tem dúvida com relação de como elaborar, né, o que se cobrar referente a contrato desse tipo de prestação de serviço de ensino e de educação, procure também o Procon do Estado de Goiás, que nós estamos prontos para orientar também. E se alguém que tem um filho matriculado numa escola e recebeu lá a cartinha falando que o período de rematrícula já está aberto, né? E não concorda com o reajuste que a escola aplicou para o próximo ano. Esse reajuste, ele é definido por uma legislação, por algum documento, o pai pode ter acesso a isso, ele pode questionar esse reajuste, porque às vezes mudar o filho de escola é uma situação muito delicada, às vezes os pais não querem, mas também aceitar o valor imposto é muito difícil. Olha, excelente e brilhante pergunta também, Danusa. Existe uma lei federal, que é a 9.870 de 1999, que, nesse caso, o fornecedor, que é a empresa, né, a prestadora de serviço, o colégio, a escola, né, o educandário, ele tem por obrigação apresentar a planilha, uma planilha de custo operacional, de aquilo que está sendo gasto naquele período, que é salário de professores, que é o custo que ele tem com relação ao material didático, de ensino, né, além também de questão da inflação ou mesmo os índices de inadimplência. Então, tem que comprovar, é um direito de requerer dos consumidores e também um dever, uma obrigação dos fornecedores prestar, né, esses esclarecimentos devidos com relação a essa planilha. Né, a questão dos reajustes, o reajuste será será realizado em que tipo de base, de que forma, de que tipo de índice. Tem que estar muito claro no contrato. Porque se houver alguma prática abusiva, os consumidores devem e podem recorrer junto ao Procon do Estado de Goiás, aos órgãos de proteção e defesa do consumidor, que nós estamos prontos para atender os consumidores que assim nos acionarem. Só para a gente finalizar, Antônio Carlos, aqueles pais que porventura não conseguiram pagar a mensalidade durante o ano de 2024, como que funciona a empresa e para o pai entrarem numa negociação agora ou a escola pode se negar a fazer essa rematrícula? Como que é essa questão? Olha, a escola ela não pode negar o direito do aluno estudar. Isso está previsto em lei federal também, a lei de bases, né, da educação, né? Então, diretrizes e bases, né? Diretrizes de base da educação. Então, tem que estar muito claro lá que a empresa, né, não pode cercear o direito do aluno se matricular. Tem que entrar em contato de uma forma administrativa, resolver, né, junto com a empresa, né, no caso o fornecedor, né, a escola, o colégio, e tentar resolver dessa forma. E também a empresa, o fornecedor não pode suprimir nenhum documento. Às vezes ele pode requerer, né, lá uma declaração de transferência. A empresa tem que fornecer prontamente lá para os pais, né, os responsáveis do aluno. E também não pode cercear, como foi dito, o direito dele requerer rematricular. Agora, é claro que tudo isso pode ser resolvido de forma administrativa, tanto, né, o contratante como a empresa contratada. E o Procon ajuda na questão de cálculos, né? Revisão de juros. Exatamente, Danusa. O Procon também auxilia todos os consumidores em caso de prática abusiva, de novo, de cobrança abusiva ou indevida, a questão dos juros que são cobrados. O Procon também, nós temos uma gerência de pesquisa e de cálculo que nós prestamos prontamente esse serviço também gratuitamente para os consumidores. Antônio Carlos, ele que é coordenador da Escola do Consumidor do Procon Goiás, muito obrigada pela participação. Nós que agradecemos a oportunidade aqui do Procon Goiás estar informando, orientando bem, né, todos os consumidores, e qualquer dúvida nos contacte. Nós temos o telefone 151, né, que atende toda a Goiânia, região metropolitana, e o telefone 3201-7124, que atende todas as cidades do interior do estado de Goiás. Obrigada. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia.